50 mais tudo. Um programa para adolescentes da maturidade. Olá, bom dia. Começa agora o 50 mais tudo, o programa de rádio da Associação 50 pelo Sol, uma associação sem fins lucrativos criada para valorizar a maturidade, experiência, talento e vitalidade da pessoa na faixa etária dos 50 anos. Eu sou a Carla Alegre e a Cíntia Floriani está aqui comigo também no estúdio. Apresentamos este programa emitido todos os domingos às 11 horas. Bem, pelas 11 horas, como dizem em Portugal, não é? E porque eu sofro com isso. Mas não conseguimos começar pontualmente às 11 horas. Entre o programa que nos antecede e o nosso, há sempre ajustes que temos de fazer no estúdio, mas estamos aqui, 11 e algo, sempre aos domingos, com o programa 50 mais tudo. Um programa dedicado aos temas que interessam as pessoas que estão na faixa dos 50 anos de idade. Um programa que reflete as linhas de atuação da Associação 50 Plus All, que são mais oportunidades, mais conhecimento, mais pontes, mais saúde e mais criatividade. E o que fazemos aqui neste programa é também um exercício de criatividade. Criamos um programa porque queríamos nos comunicar melhor com as pessoas que estão na faixa etária dos 50 anos e que podem não perceber como fazem parte de um movimento, de uma geração e de um grupo da população que é único na história. Criamos um programa de rádio e com a criatividade, mas também com muita vontade e disciplina, e estamos a levar adiante este projeto criativo. Porque criatividade é um motor. Nasce de uma sede de vida, de uma curiosidade, de algo que nos leva sempre adiante e nos transforma. Criamos porque ao criar vivemos mais, temos outras vidas e inventamos o que não existe. A linha de atuação Mais Criatividade da Associação 50 pelo Sol está dedicada a apoiar e a promover as artes performativas, o teatro, a música, a dança e as artes plásticas de artistas emergentes com mais de 50 anos. Emergentes com mais de 50 anos. É desta vitalidade que estamos a falar. Emergentes com mais de 50 anos. Capazes de fazer algo novo, mesmo depois de ter vivido mais de meio século. E o que é preciso para começar de novo? Ou melhor, o que é preciso para querer começar de novo? Para manter essa vitalidade e ser sempre um emergente? Uma pessoa chega aos 50 anos, quem teve filhos, os filhos já cresceram, a carreira está estável, ou talvez tenha terminado ou se depara com uma mudança radical no mercado de trabalho que muda todos os seus planos. E as expectativas que tínhamos, não é, Cíntia? Falávamos muito disso aqui no programa, de como tínhamos a expectativa de que ao chegar a esta idade teríamos a vida estável. Mas estamos a viver mudanças profundas desde a segunda metade do século passado, que marcaram e continuam marcando a vida de quem nasceu na década de 70. E sobre muitas dessas mudanças nós falamos neste programa, que não se limitam a ser apenas a última geração que usou a máquina de escrever. A família mudou, as relações mudaram, o modelo de produção mudou, a economia se transformou e os modelos de produção e de trabalho estão a mudar a cada dia. E o que faz com que uma pessoa com mais de 50 anos, que já atravessou tantas mudanças, siga disposta à mudança e adaptando-se às transições. E o que faz uma pessoa ser resiliente, resistente e flexível para adaptar-se às mudanças. Quando chegamos a um momento e dizemos a nós mesmos: e agora? O que define aquele que segue e o que fica pelo caminho? É como uma capacidade mental, Carla, alimentada por disposições físicas e emocionais e, para alguns, também espirituais. Mas é uma capacidade mental que pode ser sintetizada na ideia da criatividade. Eu vejo a criatividade como uma cambalhota. É esse o nome que se diz aqui em Portugal? Cambalhota? É uma cambalhota. É uma cambalhota, uma pirueta diante de uma situação ou de uma realidade. Imaginamos outra, criamos outro mundo. Mas isso é como o trabalho do artista? Mais ou menos. Porque um artista plástico, um músico, cria a partir do nada. Cria o que não existe. Por isso, uma obra artística é sempre única. Neste caso, o ato de ser criativo é como um ingrediente da resiliência, do otimismo, de um instinto primitivo de sobrevivência.
aquele que temos incorporado e que nos protege com o instinto de luta e fuga diante do perigo. E a criatividade seria então a recondução deste instinto para algo mais focado à solução e que pode ser artístico, mas também pode ser uma nova forma de vida, uma saída, uma nova vida. Porque se a ciência médica segue a evoluir e se a longevidade hoje é maior do que a dos nossos avós e pais, chegamos aos 50 anos com possibilidade de viver mais 40 anos. 40 anos é tempo suficiente para realizar aqueles sonhos que não realizamos ainda. E aquele que queria ser pintor ou músico do rock pode ainda realizar o seu projeto criativo, não? Tempo suficiente, mas os 50 anos também nos ensinou que a vida passa rápido. Um sopro, Carla. A vida é um sopro, como dizia Niemeyer, que morreu aos 104 anos e a criar, sem parar de criar até perto da morte. Este sopro de 104 anos foi bem maior. Dizem que criar é afastar a morte. Criar é a pulsão de vida. Quem é que disse isso de que a arte nos afasta da morte? É uma filósofa, Hannah Arendt, que dizia que a arte nos afasta da condição humana e a condição humana, a que nos define, é a consciência de que somos finitos, que temos um fim. Por isso, a chegada dos 50, para muitas pessoas, não um momento de chegada, mas, na verdade, pode ser o início de uma nova fase da vida, porque aquilo que hoje sabemos é surpreendente. O nosso cérebro continua a mudar, aprender e criar novas ligações durante toda a vida. É precisamente sobre isso que vamos falar hoje, desta plasticidade cerebral e de como podemos reinventar a nossa vida depois dos 50 anos, de como funciona o cérebro e de como a criação artística é uma força de vida que prolonga e amplia a vida. Então, se somos criativos, mesmo não sendo artistas, podemos ter mais vidas e uma vida mais longa. Entender como funciona o cérebro humano, com capacidade de criar horizontes e cenários, é o tema da nossa conversa de hoje com o Mário Rui Santos. Convidamos o Mário porque, além de ser um profissional 50+, o seu trabalho está intimamente ligado à mente humana, porque o Mário trabalhou como gestor de comunicação e de projetos empresariais, mas especializou-se em hipnoterapia, ou seja, na técnica de transformar a realidade vivida para ressignificar as memórias, essas que estão guardadas na caixa preta do nosso cérebro. Um exemplo de plasticidade cerebral e da potência que existe nesta máquina que carregamos dentro da nossa cabeça. Mário, a criatividade está no cérebro e também na mente, não é? Como podemos explicar essa dupla residência da criatividade? Aos ouvintes, tá? Uma conversa aqui leiga aos ouvintes. O que é o cérebro e a mente humana? E, antes de tudo, muito bom dia, obrigada por estar aqui. Muito bom dia e obrigado também pelo convite. Um prazer. Eu posso usar uma espécie de metáfora, uma analogia, que é o cérebro é a parte do hardware, a parte física, não é o órgão. A mente é o software, o sistema operativo. Portanto, os programas que correm, aí podemos chamar a mente. E depois ainda podemos fazer uma pequena divisão entre mente e consciência, sendo que a mente é a informação que vai sendo armazenada, memórias, aprendizagens, emoções, e a consciência que é a capacidade de nós sentirmos, de experienciarmos através dos nossos sentidos. E a criatividade é a combinação disto tudo. O nosso hardware, o nosso aparelho físico, as nossas memórias, as nossas vivências e aquilo que vamos sentindo à nossa volta. Há coisas que nos podem inspirar um determinado processo criativo. Nós temos um incubador cá dentro e esse incubador, através da vivência que vamos tendo no nosso dia-a-dia, de uma leitura de um livro, de um passeio que fazemos, pode surgir uma ideia fantástica. Mas essa criatividade, digamos, é a combinação destes três pilares. O cérebro, a mente e a consciência. E o cérebro envelhece? Ouvimos muito sobre a névoa mental com as mudanças hormonais depois dos 50 ou o medo de doenças degenerativas que afetam a autoconsciência com a idade. É certo que o cérebro envelhece e qual é o papel da criatividade para um cérebro vital? Durante muito tempo acreditou-se que o cérebro, a partir de uma determinada altura, a partir de uma determinada idade, entrava assim numa espécie de decadência biológica, fisiológica. E é verdade que a partir dos 30, 40 anos, dependendo também de cada um, da forma física de cada um, esse envelhecimento vai-se observando a nível do volume,
do fluxo sanguíneo, da própria cobertura, digamos, dos neurónios, das redes neurais, da mielina. Portanto, de facto, isso é um processo fisiológico, orgânico que vai acontecendo. No entanto, esta descoberta fantástica de que o cérebro é plástico, no sentido de se poder religar, e também de poder criar novos neurónios. Esta foi uma das descobertas da neurociência mais fantástica, que pensávamos que a partir de uma determinada altura já não nasciam novos neurónios. E é mentira. Essa neurogênese, ela mantém-se com uma capacidade que, obviamente, deverá ser estimulada através dos hábitos de vida de cada um, da alimentação, da atividade, também da expressão criativa e das aprendizagens. Portanto, podemos contrariar esse envelhecimento. Isso aí, sim, temos uma margem de manobra muito grande. Podemos dizer que também o teu trabalho é uma ativação de uma qualidade que o próprio cérebro tem para criar outra realidade, né? Para transformar uma realidade ou para transformar uma memória. Isso também não deixa de ser uma capacidade criativa intrínseca do próprio cérebro, né? É isso. Verdade. Esta coisa da plasticidade cerebral, que tem assim um nome um bocadinho estranho. Portanto, plasticidade tem a ver com maleabilidade. É a capacidade de nós alterarmos crenças. Esta coisa, às vezes fala-se de, no fundo, aquilo que eu faço é um pouco psicoterapia no sentido lato, usando a hipnose como ferramenta, mas é exatamente apelando a essa plasticidade, essa maleabilidade do cérebro. A capacidade de alterar crenças. A capacidade de alterar a forma como algumas vivências foram guardadas cá dentro. A tal ressignificação, a tal reinterpretação. E mudar essa crença é mudar essas ligações no nosso cérebro. Portanto, essa plasticidade cerebral é estimulada, é ativada, há um apelo a que o cérebro faça isso e o cérebro corresponde. Portanto, temos sempre essa possibilidade de fazer. E sabemos que a hipnoterapia é um tratamento altamente qualificado, mas se alguém que não tenha condições de ter um tratamento como o seu, e se em cada um de nós existe uma capacidade cerebral para criar outra realidade ou de transformar as nossas memórias que nos traumatizaram, qual seria o seu melhor e simples conselho? A experiência acumulada pode ser uma vantagem para a criatividade? Eu diria que um ponto essencial seria nós treinarmos uma capacidade contemplativa que é inerente ao ser humano. Nós todos, quase todos, a maioria de nós seres humanos, anda assim numa espécie de modo reativo a responder às solicitações, não é? Digamos, há quem diga que vamos correndo atrás do prejuízo. E aquilo que se pode fazer, de facto, enfim, cada um de nós pode assumir essa atitude, é de ginasticar uma postura contemplativa em relação à vida. Esta capacidade de nos colocarmos ou recolocarmos como observadores da vida, diria que é um ponto de partida fundamental. E podemos fazer isso, não temos que fazer terapia, obviamente. Ter um copiloto ajuda sempre, mas passear na natureza, fazer atividade física sem termos que estar aqui a ouvir música, portanto só contemplar a natureza. Eu diria que conselho prático seria trabalharmos essa postura de observadores da vida e de nós mesmos. É o seu ponto de partida que é fundamental. O Mário também fez uma transformação de vida, não, Mário? A partir de uma certa idade, ou melhor, o seu cérebro, ao processar emoções e sentimentos dentro do seu estado físico, tomou decisões e teve a motivação para criar outra vida. Então, como foi esse processo criativo para se tornar um hipnoterapeuta? E como podemos alimentar essas motivações, né? Quando estamos no momento equilibrado da vida, é fácil dizer, ter essa capacidade, usar a nossa capacidade contemplativa. Mas há momentos em que essa névoa mental e que não vemos saída. Então, como alimentar essa motivação que nos move e nos afasta do fim? Eu diria que, no meu caso, eu passei por aquilo que muitas pessoas passam, que é assim uma espécie de crise existencial, não é? Uma angústia existencial, em que a gente diz assim, o que é que eu ando aqui a fazer? Isto que eu faço é giro, tem piada e tal, mas em que é que isto contribui para o bem-estar da humanidade? Não é? Portanto, e isso às vezes pode ser sentido como uma certa tristeza, com uma certa angústia, às vezes com uma certa ansiedade, e pronto. Eu aproveitei essa altura para refletir um bocadinho, pensar na minha vida, e também um pouco empurrado pelas circunstâncias da vida. Digamos que fui entrando numa área profissional diferente e, ao princípio, não estava nada à espera, mas ela cativou-me, absorveu-me. As pessoas que me formaram na altura reconheceram em mim um talento que eu ainda não estava a ver e, portanto, eu apanhei essa onda. Portanto, saí dessa formação, dessa área da hipnose coletiva, digamos assim, que é a publicidade e a comunicação,
e agora ando a redimir-me um pouco, não é? A deshipnotizar as pessoas. Portanto, hoje olho para trás com esse bom humor, mas digamos que foi, no meu caso, e como acontece com muitas pessoas, que eu também acompanho, houve assim uma espécie de crise existencial. E essa crise existencial pode ser um ponto de viragem fantástico, em que a pessoa pode acreditar que é capaz de mudar. Não tem que dar um murro na mesa, tem que ter um plano e ser minimamente determinada para fazer essa mudança. E o que é que vem antes? A motivação ou a mudança que nos motiva? Criamos para seguir motivados ou somos motivados porque somos criativos? Connosco no estúdio estão Alexandre Rodrigues e a Patrícia Braga, exemplos de criatividade que nos salva depois dos 50 anos. Ora, viva Alexandre e Patrícia. Olá, bom dia. Muito obrigado pelo vosso convite. É um gosto estar aqui. Obrigada a nós. Bom dia, é um prazer enorme estar com vocês. Os dois estão aqui com uma dupla criativa, mas vamos primeiro falar com o Alexandre, que depois de trabalhar uma vida inteira com tecnologia no setor bancário, um setor que passou por muitas transformações nas últimas décadas, usou o seu hobby criativo para criar outras coisas e ganhou uma outra vida, a de DJ e de instrutor de aromas e sabores para uma boa gastronomia. Todos os sentidos envolvidos, Alexandre: paladar, audição, tato, olfato, visão, um cérebro criativo a reinventar-se. Como descreverias, Alexandre, o momento quando a tua criatividade veio salvar-te? Uma libertação. Uma libertação de preocupações, de um sentimento permanentemente alerta devido à atividade profissional que levava e que precisava de algo que me afastasse completamente dessa realidade diária. 7 dias por semana, 365 dias por ano. E então precisava de algo em que, em relação à música, mal eu saísse do trabalho, eu conseguisse começar a ouvir música com um objetivo que era conhecer nova música para poder passar, para dar a conhecer. E também essa parte solitária que a música tem, de estarmos nós com a música, para depois podermos transmiti-la e passar aos outros. E na parte culinária, que era a parte de chegar a casa e aproveitar um gosto, fazer algo de bom para a gestão da casa, mas ao mesmo tempo também me libertar. E então isso funcionou sempre como um apoio fora completamente da tecnologia. Nunca fui adepto dos videojogos, nem nada disso, porque isso iria voltar ao que eu fazia durante o dia. Então tinha algo que podia fazer sozinho, mas ao mesmo tempo, esse algo que eu podia fazer sozinho poderia replicar facilmente para todos os meus amigos que estavam comigo. A música sozinho, mas podia passá-lo para os meus amigos em festas privadas que nós dançávamos e depois em sunsets, em festas da noite. E a culinária, onde poderia criar e ao mesmo tempo dar aos meus amigos novas sensações, novas culinárias, e com base nisso comecei a estudar. E, portanto, era uma libertação, no fundo, era isso mesmo. E a criatividade salvou e continua a salvar o seu equilíbrio psíquico, Alexandre? Salvou completamente. Se eu não tivesse esta criatividade pós-laboral, iria entrar numa espiral muito, muito negativa. Porque depois, o que é que acontece com os online? Nós saímos de onde trabalhamos e voltamos a casa e continuamos a ligar. E isso é uma maneira de nos obrigar a desligar. De uma forma voluntária. A outra, continua-me a salvar porquê? Porque quando deixei de ter as 10, 11, 12 horas que trabalhava durante o dia ocupadas, não caí no vazio. E era um medo que eu tinha, e a minha mulher também, neste caso, tinha esse medo, é quando nós deixamos uma vida profissional muito ativa, caímos num vazio e entramos em depressões, não saímos de casa. E então, quando deixei de trabalhar, exponenciei. Continuei a ouvir mais música e gastronomia, fui para a Universidade Sénior dar aulas de gastronomia e faço aquilo que quero, à hora que quero, como quero. Os estudos sobre o funcionamento do cérebro têm demonstrado esses benefícios, sobretudo de dançar para a saúde cerebral. Sabemos que quando o movimento do corpo é coordenado com o movimento do corpo de outra pessoa, há mecanismos cerebrais que se ativam e que ajudam o bem-estar psíquico e emocional. Por que achas que ainda no século XXI, muitos homens
tem dificuldade de se soltar para dançar? Eu acho que é da natureza dos homens, muito sinceramente. Aliás, nós vemos em festas mais de amigos que só as mulheres é que dançam, e só 1 ou 2 homens é que dançam. E basicamente, o meu gosto pelo DJ teve a ver com ir à discoteca e não gostar de dançar, ou não me sentir bem a dançar. Então, para ir a uma discoteca e me sentir realizado, onde é que eu poderia sentir realizado? Atrás de uma mesa de mistura. E atrás de uma mesa de mistura eu consigo dançar. Não muito exuberantemente, mas consigo dançar. E se for para a pista de dança, é mais complicado. Mas pronto, às vezes dá-se um jeito. Mas os homens, efetivamente, ou têm jeito e dançam, ou então não têm jeito, então preferem ficar um pouco mais na retaguarda. Eu penso que as novas gerações estão a mudar um bocado o chip, mas na minha geração o homem a dançar tinha que saber dançar, porque senão poderia fazer figuras tristes. Queria aproveitar e fazer essa pergunta para o Mário. Por que percebes isso também na sua consulta? Por que tem essa dificuldade do homem de dançar? É uma metáfora aqui, né? De soltar-se. Porque nós falamos muito nesse programa da saúde masculina, do perfil do homem 50 a mais, né? Que é uma geração que está mudando esse perfil agora. Mas o que diria sobre... Eu tenho uma opinião um bocadinho diferente do Alexandre, que é, não acredito que seja a natureza do homem. Tem a ver muito com a nossa cultura. A cultura do homem ocidental, infelizmente. Nós formos olhar para outros continentes e para outras culturas, por exemplo, africano, América do Sul, até a América do Norte. Portanto, durante séculos a dança fazia parte dessa forma de estar do povo. Agora, nós aqui, homens brancos, deste lado ocidental do mundo, esta Europa ocidental, eu diria que nós sofremos muito com um afastamento, aquela famosa idade das trevas, que talvez vocês já tenham ouvido falar, que nos afastou de uma certa ancestralidade que nós aqui também tínhamos. Não é? Nós temos ascendentes e ancestrais celtas, e os celtas também dançavam. No entanto, em cima disso foram colocadas camadas de escuridão, de densidade, de peso, que transformaram o homem branco assim numa espécie de homem cinzento. Que a sua naturalidade de dançar e de cantar foi sendo um bocadinho reprimida ao longo dos anos. Eu, enquanto homem branco, seja lá o que é que isso quer dizer, vejo assim um bocadinho, vejo-me ainda a ter que soltar essas camadas para reencontrar essa essência. Mas eu acho que é inerente ao ser humano dançar. É só libertar-se. Nem que seja sozinho. Essa parte é fantástica, dançar sozinho é das melhores partes que há. Tendo trabalhado no setor bancário, né, da tecnologia, Alexandre, e estando agora a realizar esses projetos criativos com culinária e música, ou seja, tens a vivência dos teus 2 hemisférios da valorização laboral também, não só os hemisférios cerebrais, né? Por que acha que esses ofícios da criatividade continuam sendo vistos como hobby? A ditadura do dinheiro. Nós ou temos uma motivação muito grande que nos leva, independentemente dessa ditadura do dinheiro, a fazer exatamente aquilo que queremos sem olhar a consequências, ou então entramos num emprego técnico, teoricamente mais estável, para depois conseguirmos ter os hobbies que entendemos. Era esta a maneira da minha geração pensar. Era um emprego para toda a vida. Aquilo que está perfeitamente agora fora de moda. Mas, basicamente, a ditadura do dinheiro, a ocidentalidade leva-nos, às vezes, a pôr parte dos nossos sonhos para ter uma estabilidade. Estabilidade dessa, pode ser, que é enganosa, mas é basicamente, eu acho isso. E vejo agora um pouco isso nas gerações novas. Aliás, tenho um exemplo de uma sobrinha que tirou curso de teatro, que sempre foi uma excelente aluna e enverdou pelo teatro e só quer o teatro, e eu percebo que aquilo não é certo, mas quis. E se calhar eu na altura, se quisesse isso, não iria, porque aquela da família, da casa, do carro, que os nossos pais na altura não nos davam, portanto nós tínhamos que lutar para ter. Não é que eles não lutem agora, mas têm as coisas de uma maneira, pelo menos esta geração agora, mais facilitada. E basicamente é por isso. É um pouco a falta de coragem de seguirmos os nossos sonhos, os nossos primeiros sonhos,
Aliás, eu na altura, quando entrei para o setor bancário, poderia ter enverdado por outra área, talvez o DJ, mas não, porque era mais fácil, não é? O dinheiro na altura era essencial para montar a minha própria vida. E qual é o custo mental disso? Olha, o custo mental muitas vezes é a depressão, não é? A pessoa sente que se calhar podia dar mais, podia fazer mais, podia criar mais, e está ali um bocadinho espartilhada, enfim, tendo o azar eventualmente de estar numa empresa em que a cultura empresarial não aposta muito na criatividade, na inovação. Eu estava a ouvir o Alexandre e estava-me a dar daquela frase que muitas vezes se ouve nas empresas, assim: você está aqui, você é pago para executar, não é pago para pensar. Portanto, este tipo de cultura empresarial que hoje em dia, pronto, já não é assim tão dominante, mas ainda domina, faz com que as pessoas que tenham essa criatividade natural se sintam censuradas e espartilhadas. Isso faz mal. A depressão surge muitas vezes associada a isto, e depois a ansiedade também pode aparecer, porque começa a surgir uma vontade de mudar, mas o medo de mudar. Portanto, depressão e ansiedade são coisas que aparecem muitas vezes associadas a isto. E o mundo está em mudança. E nesta altura nós percebemos mesmo isso, não é? O mundo está todo em mudança, e entre o cérebro pragmático e criativo do Alexandre e um especialista na plasticidade da mente humana, fica uma pergunta que podem fazer um ao outro. Quem é que quer começar? Olha, eu podia perguntar ao Alexandre o que é que ele sente quando está a fazer aquilo que tanto gosta. Em que zona... Para que zona é que ele vai quando ele está a fazer aquilo que tanto gosta? Eu tenho uma amiga que tem uma frase fantástica, que é para lá de Bagdá. Que é: quando me liberto e sou apenas eu. Quando me reencontro. Estou a fazer aquilo que gosto, no tempo que gosto e como gosto. E e depois exponencio essa experiência solitária, porque a minha vida profissional era bastante solitária, porque houve uma parte em que trabalhava por turnos. Portanto, eu tive que aprender a lidar comigo, a viver comigo, porque eu estava de folga, tinha tempo livre quando as pessoas estavam a trabalhar. Portanto, eu tive que viver comigo, aprender a viver comigo. E não é fácil, nós vivemos só connosco, não é fácil. E esse skill que consegui, ainda o tenho, mas é exponenciado quando consigo depois transmiti-lo aos meus amigos. Por isso, a parte da música e a parte da gastronomia, conseguimos ter a parte solitária e depois a parte em que podemos estar com os nossos amigos a fazer exatamente a mesma coisa, mas noutro registro. A minha pergunta: que conselho dá a esta geração 50+, que está na charneira de mudar de vida, ou seja, passar de uma vida profissional para a vida de... Eu não gosto de ser reformado. Para a vida livre. Que conselhos é que dá para não cair no vazio? E tem que ser preparada antes. Não pode ser: eu vou-me reformar hoje e amanhã começo a fazer isto. Tem que haver um cuidado de anos a tentar preparar a próxima etapa, porque no fundo é quase como mudar de vida profissional. É o que falamos, na associação nós falamos muito dessa travessia, né? O 50+ é uma travessia rumo à velhice. É uma fronteira. É uma travessia que nós sabemos que 10, 15 anos passam muito rápido, né? Eu diria que é uma mudança que requer alguma reflexão, não é? As pessoas às vezes fazem, digamos, esta mudança sem preparação, porque, diria eu, com algum grau de ingenuidade. Porque um dia reformo, vou ter tempo livre e as coisas vão acontecer de forma natural. E não é bem assim. Não é bem assim porque, aliás, especialmente quando a intensidade profissional da pessoa é grande, e há uma quebra muito grande no ritmo, portanto, a pessoa pode sentir o tal vazio que tu falavas, Alexandre. E esse vazio é um vazio cheio de muita coisa, com muitas coisas e muitas memórias. Portanto, eu diria que é uma coisa que vale a pena refletir, pensar, quase como se nós estivéssemos a pensar fazer uma mudança de emprego. Só que vamos trabalhar por nossa conta ou por outra conta qualquer, mas às vezes
deixarmos de lado aí uma espécie de deixa-andar em relação à coisa. Não, é bom pensar a sério. Aliás, eu aproveito para lembrar que algumas empresas grandes e que levam de facto, este cuidado com o colaborador a sério têm nelas até um curso de preparação para a reforma, porque é exatamente isto que estamos aqui a falar. As pessoas têm que ser ajudadas a criar uma nova rotina, a definir novas atividades, a definir novos conteúdos para a sua vida. E podem o fazer. Agora, às vezes, elas sozinhas não são capazes de o fazer. Porque os 2 primeiros meses é como se estivéssemos de férias. A partir daí é que nós temos a noção do vazio, não é? E há outra coisa que eu acho extremamente importante, que é acertarmos no tempo da reforma. Devemos reformar-nos no início da primavera. Porque temos os dias longos, temos o verão e ganhamos força. A primavera e o verão dão-nos força. Se nós nos reformarmos no outono ou no princípio de inverno, eu por acaso foi no dia 1 de abril, está quase, não foi mentira, mas eu acho que aí, com os dias chatos, chuvosos, e de nos levar a ficar em casa, é muito pior. Porque temos que ter o sol, para nós, o sol é importante e dá-nos energia. Portanto, acho que todos os vetores têm que estar alinhados para isso me permites. Há uma coisa que tu falaste várias vezes em relação à tua experiência pessoal, que é a coisa do vazio. Esta coisa do vazio. Não é? Sabes que o vazio, é como eu há pouco vos estava a dizer, o vazio está cheio de coisas. O vazio pode estar cheio de memórias tristes. Ok? E quando a pessoa se depara, digamos, com alguma desocupação, com um certo tédio, esse vazio que tem dentro dele algumas feridas emocionais pode vir com alguma intensidade. Há pessoas que nunca fizeram terapia na vida delas e um dia entram na reforma e de repente entram numa depressão profunda. Eu diria que não é só por causa dessa mudança de ritmo. Tem a ver com o tocar, às vezes, em feridas emocionais antigas. Sabem que, a propósito disto, eu gosto muito de lembrar que não é o tempo que cura, é aquilo que nós também fazemos com o tempo. E às vezes nós, seres humanos, confiamos demais nesta coisa que o tempo como um processo de cicatrização. Durante anos vivemos uma vida muito ativa, distraímos daquilo que nos tinha entristecido no passado ou magoado, e um dia, quando estamos mais parados, esse arquivo, essa gaveta pode-se abrir. E aí, esse vazio, nós podemos ter que ser obrigados a olhar para ele e às vezes custa. Lá está a comparação que fizeste com o hardware, o software e a consciência, não é? Aquela parte. E uma outra questão que eu acho que também estamos a falar aqui de reforma, de escolher a data para a reforma, mas estamos a falar de um contexto socioeconômico, social, sobretudo, onde a reforma tem sido cada vez mais adiada, a data da reforma, e onde as pessoas não têm nem escolhas, né, de poder decidir a data da reforma. Então, estamos a falar de uma geração, também de 50 a mais, que está a atravessar agora mesmo uma mudança do modelo econômico e produtivo, e que muitas não estão, ou com a extinção dos postos de trabalho, não estão com um contrato fixo podendo preparar essa reforma. E aí que a criatividade tem um papel fundamental, que nós estamos falando nesse programa, para ter essa motivação para ser criativo, para usar o hardware e o software da nossa máquina humana perfeita, para poder reinventar uma vida que não tem nada a ver com o modelo de vida que se vivia até poucos anos, né? Sim, e em relação, se estamos a falar de software, convém fazer upgrades ao software do nosso próprio software. Não podemos deixar que o nosso software estabilize. Portanto, lá está a criatividade. Nós não atualizamos o software dos nossos telemóveis. Temos que atualizar o nosso software. E mesmo o nosso hardware, por isso é que também vamos ao ginásio. Também obrigada aos dois. E nós temos aqui também uma presença que é da Patrícia, porque no próximo sábado, dia 21 de março, é isso, não, Patrícia? Das 18 às 22 horas, ela e o Alexandre estarão na discoteca Ouriço para colocar criatividade e colocar muitos homens e mulheres, para mais de 50, para dançar, né? Toda a gente para dançar, juntos ou separados, cada um na sua, do seu jeito, mesmo aquele que acha que não tem jeito, né, Patrícia? Com certeza, é um projeto ousado que tivemos, e eu falei com o Alexandre e tivemos essa ideia de tocar, identificamos esse gap que tinha, da necessidade de pessoas 50 a mais dançarem e num horário
para 50 mais, porque a gente não quer mais ir para a discoteca 1h da manhã. Então, a ideia era exatamente voltar à época das matinês e fazermos, então, a música que nos deslumbrou, que é a melhor música do mundo, cá para nós, dos anos 70 e 80, e num horário 50 mais, de 6 às 10. Então, estaremos lá, o Miguel do Ouriço nos abraçou, e vamos que vamos. Uma curiosidade também, a ideia da associação nasceu no verão passado, numa festa 50 a mais que nós promovemos com a participação da Patrícia, fizemos, acho que foi em Santo Isidoro, né? Sim. Uma festa 50 a mais, onde nós percebemos que havia muita gente junta, dançando junto, Com separada, vontade com de vontade de dançar, É. e com algo em comum que nos une, que ainda quem tem essa idade não entende muito bem que faz parte de uma geração ou de um grupo populacional, mas faz, e pouco a pouco com a associação nós estamos podendo comunicar, e esse programa de rádio tem nos ajudado bastante a fazer isso. Exatamente. Então, de novo, quem quer ir à festa no sábado, o que tem que fazer, Patrícia? Pode chegar, as portas serão abertas às 17h30, às 5h30, e começaremos a tocar às 6 horas. De 6 às 10 estaremos lá revezando, eu e o Alexandre, só que, diferentemente do Alexandre, eu vou para a pista dançar, sim. E o playlist Alexandre? É de? 70, 80 e 90. Tá bem. E precisa comprar alguma coisa antes? Não reserva, é chegar e já ir dançando. Na altura estará lá, entra, será dada uma pulseira, e pronto, e espero que se divirtam. A receptividade está a ser muito boa, está a exceder as expectativas. Vão cedo, porque Para entrar. é capaz de encher. Nós vamos tentar limitar um pouco os acessos, para não termos a discoteca extremamente cheia, o que não é agradável, mas a receptividade vai ser uma surpresa muito agradável. E se eu tivesse 18 anos e quisesse entrar na festa, podia? A festa é livre de entrar, né? É aberta para todos? É. Tá bem, então. Ok. Essa minha filha, por exemplo, e meu genro querem ir dançar. Tá bem. É aberto para todos. Então não é como era a nossa, que era proibido para menores de 50 anos. É nossa, interdito para menores de 50 neste anos. horário só vão mesmo O próprio horário limita os jovens. Exato, os jovens de 50 a mais. Às 5 da tarde ainda estão a acordar da noite anterior. Ou na praia, jogando vôlei. Então tá bem, porque o talento e a curiosidade e a imaginação não têm idade, e porque quanto mais estamos abertos a outras culturas, mais ampliamos a nossa visão de mundo. Deixamos aqui um convite para que os estrangeiros com mais de 50 anos participem das nossas atividades. Quem convida é a nossa representante em São Paulo, Luciana Liviero, jornalista, exploradora de mundos, viajante. Desde que cumpriu 50 anos, a Luciana não para. Yes. Yes, of course. Well, I would invite everyone that is listening to us, struggling a bit to understand the Portuguese, join 50 Plus All, pay attention to our meetings and activities that we are promoting more and more each day, so that you can learn more about the country, about the language, and exchange and connect and do the bridges, as we call here. Come, talk to us. We are ready and we will appreciate very much to exchange our experiences with you guys, and languages, knowledges, of course. So come enjoy 50 Plus All. There's a big space waiting for you guys. E queremos também contar consigo. Se tem alguma dúvida que não tem coragem de perguntar a ninguém, pode ter, não é? Pergunta sobre qualquer tema relacionado com família, trabalho, relacionamentos depois dos 50. Se tem uma sugestão de tema para programa que queira partilhar connosco, pode enviar um e-mail para a comunidade@50plusol.org. E se quiser partilhar a sua história ou o sentimento vivido depois dos 50, pode
pode também enviar uma gravação por WhatsApp para o 91 29 50 509. A sua gravação pode ser anónima e a sua história poderá ser selecionada como tema do programa. Agradecemos a presença do Alexandre, da Patrícia e do Dr. Mário. E fiquem conosco, este é um convite do programa 50 Mais Tudo para estarmos juntos no próximo domingo às 11 horas. Vamos atravessar esta ponte da longevidade cercados de mais amigos, vamos conseguir o reconhecimento social da maturidade como um valor. Não vamos esperar a reforma para celebrar conquistas em comunidade e vamos manter a curiosidade para descobrir cada dia como se fosse o primeiro. Obrigada por estarem conosco. Até o próximo. Até ao próximo programa. Obrigada também a todos, Cíntia. Não me abandones, Carla. Obrigada. Um abraço. Tchau, tchau. Por falar nisso, estava aqui a apontar a música, até porque tu tens uma sugestão que é a música dos Talking Heads. Talking Heads. Portanto, falamos de cabeças hoje. Ela já está aqui a tocar em som de fundo. Tchau, até domingo. Semana. Até. Mais Tudo. Um programa para adolescentes da maturidade.